Quarta-feira é dia de análise política com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado por estar mais... O dia foi movimentado hoje, né? Assunto não falta hoje para a gente aqui, não é? Mas eu queria começar com você falando do caso da situação do presidente Lula, como nós vimos aí, deveria ser transferido, né, para o presídio de Tremembé, em São Paulo, mas no fim da tarde a defesa conseguiu o cancelamento dessa transferência lá no Supremo Tribunal Federal. O que tem por trás dessa movimentação toda, se é que tem alguma coisa atrás disso? Qual é a leitura que se pode fazer sobre isso, Iberê? Bom, na verdade é assim, o Brasil é o país do porém, vejamos, né? Tudo, um decide, o outro recorre. Para que se tenha uma ideia, a defesa do presidente Lula estava com 3 pedidos protocolados. O primeiro pedido era que o Gilmar Mendes, que está com o estudo do habeas corpus da soltura do Lula, recuperasse isso no Supremo. Se não desse certo, que ele fosse para uma série especial. Aí, pelo cargo de ex-presidente, né, de presidente, ele teria o direito a esta cela. Ou que não saísse de Curitiba. Esta coisa me parece que assim, ele envolve a história do procurador, de vazado, da Manuela que ligou. Isto tudo é um intrincado que ninguém consegue desvendar. A verdade é a seguinte, a verdade é que ainda nós desviamos para a Previdência e o Lula parece que ficou um pouco esquecido. Agora vai voltar essa história. Eu acho que atrás disso está a provocação ao ministro Gilmar Mendes, que traga para o plenário do Supremo a discussão do habeas corpus da soltura do Lula. Porque, a princípio, seria do interesse dele, por exemplo, vir para São Paulo, não é? Porque estaria mais próximo da família, ele sempre viveu lá em São Bernardo do Campo, não é? Embora tenha aquela história, em Curitiba você tem uma pressão, porque é num bairro, né? Se você pensar em Tremembé, que é no meio do mato, sim. Quer dizer, então você desarticula a militância sim. toda. Nesse sentido, sim. Então eu não sei. Lá ele está sozinho, né? Lá ele está numa sala, lá ele tem sol, ele tem exercício. É o ideal? Não. Então, se sair dali para ir para uma cela especial, que é dentro de um complexo militar, seja de qual arma for, ele tem lá todas as prerrogativas de banho de sol, visita íntima. Isso já é previsto na Constituição, já é previsto na da execução penal para advogados, para promotores, para juízes e, por que não, para um ex-presidente. Quanto tempo o Lula ainda deve ficar preso? Eu ouvi, por exemplo, comentários de que agora em setembro, por exemplo, ele já poderia ter uma medida, como é que se diz? Poder sair da cadeia e voltar à noite. Né? Sai para trabalhar e volta à noite. Então, mas aí nós temos o julgamento e a decisão do sítio, que não saiu ainda. Nós temos a decisão do terreno do... Não, sim, isso sem contar as outras... É porque toda vez, se você soltar... Os outros processos julgado, que ele responde. Ele volta ao mesmo tempo. Então, é uma incógnita, isso tem todo um cunho político nessa história aí. Ele está com os direitos políticos cassados, Cassado, sim. E deve continuar assim, pelo menos, até quando? Até que ele seja julgado, transitado de julgado, entendeu? E seja inocentado. Aí ele volta. Caso isso aconteça, ele ainda é um nome forte para concorrer às eleições, Iberê? Com certeza. Isso é um fenômeno político, gostem ou não, quem torce, quem não torce, não importa. Mas é um homem que pesa na balança em toda a política nacional. Ele preso decidiu a maioria dos caminhos políticos que tomaram aqui fora. Então, ele sempre, até por um bom tempo, vai ser uma figura política de muita importância. Até porque não surgiu nenhuma outra figura política que tenha a mesma expressão e a mesma capacidade de articulação política que ele, né, Iberê? Não tem, ele é um fenômeno político, gostem ou não. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a Câmara aprovou na madrugada o texto base da reforma da Previdência com alguns poucos votos a menos, né? 379 né, na primeira e agora 370. É um número expressivo ainda de qualquer maneira, não é? Então, já foi aprovado o texto base, vota agora os chamados destaques. São 8 destaques, não é? Porque esses destaques podem alterar de alguma maneira o texto, por isso que eles são votados em separado, não é, Iberê? Então, a votação dos destaques, ele deve concluir ainda hoje, porque... A intenção do Rodrigo Maia é essa. A intenção do Rodrigo Maia é terminar isso.
Lógico que tem alguma discussão muito violenta ainda em alguns pontos da reforma. Então, que eles fatiaram e aprovaram o texto básico. Agora vai para o Senado. O Senado, eles têm lá uma maioria também, né? O próprio governo argumenta que tem a maioria, está contando com os governadores, né? O apoio dos governadores, para que seja aprovado sem alteração. Porque, Irineu, se for alterado... Volta à Câmara e começa o processo tudo de novo. Então, me parece que o Senado é um pouco mais garantido para o governo. Tanto é que eles querem colocar a inclusão de estados e municípios uma PEC paralela, né? Para não entrar nessa PEC Exatamente. Da reforma da Previdência, porque senão isso alteraria o texto. Exatamente. E aí começa tudo de novo. Então, né, essa aí é a proposta. Por que eles estão chamando de texto básico? O texto básico é aquilo que não pode mexer, que não pode alterar. Que foi aprovado em primeiro turno, né? Está lá já. Agora, se você imaginar que lá no Senado, ele diga, não, mas nós vamos colocar aqui, se vai colocar, começa a estaca zero de novo e nós continuamos sem uma solução para a Previdência no Brasil. Você acha que existe a possibilidade de se incluir, mesmo que seja numa PEC paralela, aí, alternativa, estados e municípios também na reforma da Previdência? Com certeza. Eu acho que estados e municípios estão à beira da morte, né? Então, de alguma forma, não é agora. Mas eles não querem admitir isso também, né, Iberê? Porque não querem o desgaste político, mas vão deixar ir para o fundo do poço? Mas essa é a preocupação da política nacional. Ninguém está muito preocupado com o resultado da Previdência em valores de 1 trilhão, 800 bilhões, estão lá falando em número. Na área política, eles estão preocupados em não se desgastar. Não é o momento agora da gente pôr a cara. Por que não é o momento? Porque nós estamos sucessivamente, a cada 2 anos, em eleição. E eles priorizam a sobrevida dele dentro da política. O resto resolve em algum dia, alguma hora. Só para ter uma ideia, a história da Previdência já vem desde quando? Ninguém quis meter a mão nesse salseiro aí. Dizer assim, vamos... Não. Lá, Fernando Henrique, Lula, Dilma, é muito bom, mas nem a reforminha do Temer conseguiu vazar, né? Vamos empurrando que alguém vai ter que mexer nisso. Aí eu pergunto, todos os analistas dizem, nós temos que ter uma reforma. Agora, se vai agradar a todos, ninguém sabe. Passados aí os trâmites, inclusive no Senado, e sendo aprovada a reforma, ela entra em vigor imediatamente? Algumas ações andam. Aqueles que têm direito adquirido, né, que estão pré-aposentadoria, isso vai ser uma discussão jurídica fantástica. O que nós temos é assim, todo mundo discute a Previdência, eu sou contra, eu sou a favor, mas entender as propostas e o que afeta são alguns técnicos. Esses técnicos estão tendo assim, uma voz muito miúda, deveria ser maior, para que a população entendesse e tomasse um partido. Na verdade, existem assim, benefícios de um lado, né? Você tem análises aí, rapidamente até para você entender. Alguns economistas defendem que quando você faz por tempo de serviço, você favorece quem tem dinheiro. Por quê? Porque o que ganha menos, ele fica por vezes na informalidade, ele não recolhe e o tempo dele não chega nunca. Agora, quem tem uma situação mais estável no trabalho, ele vai contribuir os 30 anos e aí ele vai se aposentar enquanto o outro não consegue. Então, essas análises teriam que ser assim, muito mais discutidas com a população. Porque existem lá, no caso, regras de transição, né? Sem dúvida. Que é isso que a gente está dizendo, né? Imagine você... Agora, mesmo com as regras de transição, como você colocou aí, para quem está prestes a se aposentar, de qualquer maneira, essa regra de transição, mesmo que não prejudique, o cara não vai precisar trabalhar mais, não vai pagar pedágio, nada, mas muda a fórmula de cálculo de quanto ele vai receber. Aí isso altera, né? Aí quando você tinha lá o cálculo das 80%, não vai ser vai ser 100%. O que joga quando você ganha menos. Então, isso é um imbróglio que está difícil do brasileiro entender, mas vamos votar. Berê, obrigado mais uma vez pela sua participação, uma boa noite para você.